O verdadeiro dom de línguas versus o falso dom de línguas, parte 3. Por que os reformadores rejeitaram as línguas modernas e como identificar um falso mover espiritual? Texto base, 2 Timóteo 3, 16, 17, Judas 3, 1, Coríntios 14, 33. Ao longo da história da igreja, Deus levantou homens para restaurar a verdade bíblica quando ela foi corrompida. No século XVI, ocorreu algo monumental, a Reforma. Homens como Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwingli, John Knox levantaram-se contra séculos de corrupção religiosa. Mas algo muito revelador aconteceu quando estudamos a Reforma com atenção. Nenhum reformador ensinou ou praticou o fenômeno moderno de línguas. Nenhum. Isso levanta uma pergunta extremamente séria. Se o falar em línguas fosse essencial para a vida cristã, como muitos afirmam hoje, como a reforma inteira ocorreu sem isso? Hoje veremos. Porque os reformadores rejeitaram essas manifestações, o que a Bíblia ensina sobre a suficiência das Escrituras e como identificar um falso mover espiritual. A posição dos reformadores sobre os dons. Os reformadores não eram homens frios espiritualmente. Eles eram homens profundamente cheios do Espírito. Mas eles criam em algo fundamental, a suficiência das Escrituras. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe, a Escritura torna o homem de Deus completo. Isso significa que a igreja não precisa de novas revelações. O que João Calvino ensinou? João Calvino ensinou algo muito claro. Os dons milagrosos tinham um propósito temporário. Eles foram dados para confirmar o Evangelho no início da igreja. Mas depois que a igreja foi estabelecida e a Escritura foi preservada, esses sinais extraordinários não eram mais necessários. Calvino escreveu que esses milagres pertenciam ao período apostólico. Isso não era incredulidade, era fidelidade bíblica. A posição dos puritanos. Depois da reforma vieram os puritanos. Homens como John Owen, Richard Baxter e Thomas Watson. Eles eram profundamente espirituais, mas também rejeitavam revelações modernas e manifestações estáticas. Por quê? Porque viam nisso o perigo do entusiasmo religioso. Na linguagem deles, entusiasmo significa alegar inspiração divina fora das Escrituras. Eles advertiam: quando a experiência substitui a palavra, o engano entra na igreja. O padrão bíblico para testar um mover espiritual. A Bíblia manda testar tudo. 1 João 4,1 diz: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus. Então, como testar? A Bíblia nos dá critérios claros. O mover exalta Cristo ou a experiência? O Espírito Santo glorifica Cristo. João 16, 14. Ele me glorificará. Se a reunião gira em torno de manifestações, êxtase, experiências espirituais e não de Cristo crucificado, algo está errado. O mover submete-se à Escritura? O verdadeiro Espírito nunca contradiz a palavra. Se práticas espirituais violam textos claros da Bíblia, isso não vem de Deus. O mover produz santidade? O fruto do Espírito é caráter santo. Não é barulho, não é emoção, não é espetáculo. É transformação moral. O perigo do mover espiritual. Falso. Na história da igreja, sempre que movimentos enfatizaram experiências acima da Escritura, 3 coisas aconteceram. Novas revelações surgiram, falsos profetas apareceram, heresias cresceram. Isso aconteceu com vários movimentos ao longo da história. A igreja aprendeu algo doloroso. Experiência espiritual não garante verdade. Satanás imita o sobrenatural. A Bíblia é muito clara. 2 Tessalonicenses 2,9 fala de sinais e prodígios da mentira. Satanás não precisa convencer as pessoas que Deus não existe. Muitas vezes ele faz algo mais perigoso, imita o espiritual. Produz experiências que parecem divinas, mas afastam da verdade.
A verdadeira obra do Espírito. Quando o Espírito Santo realmente age, 3 coisas acontecem. Convicção do pecado. João 16:8. Ele convencerá o mundo do pecado. Arrependimento. Pessoas abandonam o pecado. Não apenas sentem emoções religiosas. Amor pela palavra. O verdadeiro convertido ama a Escritura. Ele não precisa de revelações extras. A palavra basta. Agora, algumas perguntas diretas. Se falar em línguas é a evidência do Espírito, por que os apóstolos não exigiram isso de todos os cristãos? Se é um dom universal, por que Paulo pergunta em 1 Coríntios 12, falam todos em línguas? A resposta implícita é não. Se é tão essencial, por que toda a história da igreja, por quase 2000 anos, viveu sem isso? Alerta final. Multidões estão buscando experiências espirituais, mas ignoram o Evangelho. Jesus nunca disse, busquem manifestações. Ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdadeira obra de Deus não produz apenas emoção, produz novo nascimento. Talvez você cresceu em um sistema religioso onde manifestações são exaltadas, revelações são comuns, experiências são autoridade. Mas hoje você precisa fazer uma pergunta séria. Isso está realmente na Bíblia? Se não estiver, abandone. Volte para as Escrituras. Volte para Cristo. Porque no último dia, que salvará você não será uma experiência espiritual. Será Cristo crucificado e ressuscitado. Arrependa-se, creia no Evangelho e encontre a verdadeira obra do Espírito. Coração regenerado que vive para a glória de Deus.